bom dia para você, meu querido, minha querida, que sempre nos dá a honra da sua audiência dentro do Manhã da Gospel, da programação da Gospel, com o nosso momento de reflexão. Sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. É claro que antes tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Oi, é com você que eu estou falando. Ainda não? Então começa agora, porque Jesus te ama. E Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. José do Egito. Eu sou apaixonado pela história de José. Cada vez que eu leio e me lembro de José, a minha fé cresce. Eu me sinto mais perto de Deus, com mais intimidade com Deus. Essa história já foi contada na TV, mostrada na TV também, muitos filmes. Mas eu gostaria que, se você pudesse nessa manhã me dar o privilégio de juntos podermos relembrar, compartilharmos a vida de José. José era o 11º filho de Jacó, mas se tornou o seu preferido por ser o primeiro filho dele com Raquel. O amor de Jacó por Raquel era tão grande que ele trabalhou de graça para Labão, o pai dela, que o trapaceou. Quando Jacó conheceu Raquel, que era sua prima, pediu sua mão em casamento, mas Labão exigiu que ele trabalhasse por 7 anos sem salários, antes que pudesse se casar. Na noite do casamento, Labão entregou sua filha Léia e disse que se Jacó quisesse Raquel, teria que trabalhar por mais 7 anos, tarefa que foi cumprida por Jacó. Com dedicação, José conquistava seu pai. Porém, tanto destaque despertou a antipatia dos seus irmãos, que se incomodavam com a atenção que ele recebia. Após ter sonhado que estava no campo amarrando feixes, e os feixes amarrados por seus irmãos se curvavam perante o feixe dele, José incomodou novamente a seus irmãos. Em outro sonho, José contou aos familiares que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E isso irritou não somente seus irmãos, mas também a seu pai, pois os sonhos de José transmitiam uma mensagem de que ele seria o mais importante na família, algo inadmissível para um caçula naquela época. Incomodados, os irmãos de José passaram a chamá-lo de sonhador e tramaram sua morte. Mas desistiram e resolveram vendê-lo a um mercador de escravos ismaelita com quem cruzaram no caminho. Para Jacó, levaram a túnica de José manchada de sangue. Falaram que ele havia sido morto por um animal. Triste pelo acontecimento, Jacó lamentou profundamente a perda de seu filho. No Egito, José foi vendido a Potifar, que era oficial e capitão da guarda do rei. Novamente, com esforço e dedicação, tornou-se administrador da casa e dos demais escravos de Potifar e aprendeu o idioma egípcio. Porém, a esposa de Potifar desejou seduzi-lo, mas diante da recusa de José, ela passou a acusá-lo de tentativa de abuso, o que fez com que José fosse preso. Na prisão, José se relacionava com os demais presos e fez fama de intérprete de sonhos, ao mostrar o significado dos sonhos de 2 prisioneiros, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do Palácio Real, que estavam presos sob acusação de conspiração contra o rei. Em determinado momento da história, o faraó teve um sonho em que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas e permaneciam magras. Incomodado com o sonho, Faraó convocou todos os sacerdotes do Egito, porém nenhum deles soube interpretar seu sonho. O copeiro-chefe do Palácio Real, que havia sido perdoado pelo faraó, lembrou-se das interpretações de José a respeito dos sonhos e falou sobre o prisioneiro que foi chamado e disse que o sonho significava um período de fartura de 7 anos, seguido de um período de seca igualmente de 7 anos, pelo qual o Egito passaria. O faraó, satisfeito com a interpretação de José, dá a ele um anel de seu dedo e o nomeia governador do Egito. Com a amizade construída com os demais prisioneiros durante o período em que esteve na cadeia, José aprendeu bastante sobre a política do país e sabia da divisão existente no Egito,
que era separado como Baixo Egito e Alto Egito, tendo 2 governantes. José ordena a construção de celeiros para armazenar os alimentos produzidos nos 7 anos de fartura, e nos 7 anos seguintes de seca, José passa a vender os alimentos a valores altíssimos para o Alto Egito, conquistando assim riquezas suficientes para comprar quase que a totalidade do território do Alto Egito e entregar a seu faraó um território muito maior ao final dos 14 anos. Durante a seca que atingia toda a região, Jacó enviou seus filhos para comprar mantimento no Egito. Ao chegarem, encontram-se com José, mas não o reconhecem. Porém, José os reconhece, os trata friamente e, especulando sobre suas origens, os acusa de serem espiões. Quando José tem certeza de que são seus irmãos, os mantém presos por 3 dias, liberando-os para levar comida a seus familiares, sob a condição de que um deles permanecesse no Egito, enquanto os demais traziam o irmão mais novo como prova de que não eram espiões. José, porém, mandou entregar os mantimentos comprados por seus irmãos e, sem que eles soubessem, mandou também colocar o dinheiro deles em volta a seus pertences. Ao relatarem tudo o que havia acontecido a seu pai, temeram e, após muita discussão entre eles, resolveram voltar com Benjamim, o filho mais novo. Ao chegarem ao Egito, encontraram José e se curvaram a ele, que os questionou sobre a saúde de seu pai. José, então, tomado pela emoção ao ver Benjamim, filho de sua mãe, se escondeu para chorar. Depois, durante uma farta refeição, se alegraram. José, porém, mandou plantar novamente dinheiro e bens nos pertences de seus irmãos, e quando eles tinham saído, mandou guardas atrás deles, questionando-os por que pagavam bem com o mal. Ao serem levados à presença de José, ele se revelou, dizendo ser ele o irmão que havia sido vendido como escravo. A seus irmãos, disse também que o fato de eles o terem vendido era plano de Deus. E pediu que avisassem a seu pai que ele estava vivo e bem-sucedido e queria vê-lo. Ao saber sobre José, seu pai ofereceu sacrifícios a Deus e foi ao Egito encontrá-lo. Ao se reencontrarem, José chorou abraçado a seu pai, que sentia-se realizado por terem reencontrado seu filho. Após o reencontro, José deu à sua família uma propriedade em uma das melhores localizações do Egito e lá trabalharam e viveram. Vendido, traído, invejado, humilhado pelos seus próprios irmãos. Talvez hoje, você que me ouve agora, esteja se sentindo ou passando por uma situação dessa. Invejado, humilhado, traído, traída, caluniado, preso, ter trabalhado como escravo e depois de ser esquecido na prisão por quem ele um dia ajudou, chegou o seu dia. Deus o exalta e lhe dá graça diante dos olhos do rei do Egito, que o coloca como governador. Você ouviu bem? De prisioneiro a governador. É isso que Deus faz. José se casa com Asenate, constitui família, tem 2 filhos e põe o nome do primeiro filho de Manassés, que quer dizer faz esquecer. No segundo, o nome é Efraim, que significa dupla honra. José entendeu naquela hora que para receber a dupla honra da parte de Deus, primeiro era necessário esquecer o passado. E essa palavra é para você que me ouve nessa manhã. Esquecer o passado, tudo aquilo que foi contra você, todas as ofensas, todas as mentiras que falaram sobre você, tudo é necessário esquecer tudo, para então receber a dupla honra da parte de Deus. Primeiro nasce Manassés, que quer dizer faz esquecer. Depois é que nasce Efraim, que quer dizer dupla honra. Receba dupla honra do Senhor nessa manhã. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.